O tempo passa e eu passarinho. Já dizia o nosso poeta maior. Lógico que eu não quero falar que nem o poeta, mas eu quero falar um pouco da minha vida. Eu nasci em 1938, isto já faz muito tempo, em 3 de maio. Então, eu morava com meus pais e junto eu sempre convivi com muitas madeiras. Meu pai tinha uma serraria onde fazia tábuas e outros materiais. Tinha uma serra que funcionava na vertical e outra que funcionava na horizontal. Então, junto também tinha um moinho que fazia farinha para toda a vizinhança. E lá embaixo, nos fundos, havia um pequeno alambique para fazer também aquela cachaçinha. Mas isso não progrediu. O que foi mesmo que progrediu foi o moinho para fazer farinha e aquela serraria para fazer tábuas e outros materiais de madeira. O moinho até foi interessante, porque era um dos poucos moinhos que havia em toda a redondeza. Nem mesmo no centro da cidade não tinha moinha e não tinha farinha quase para comprar. Então meu pai fabricava farinha de trigo e fabricava farinha de milho. Isto era uma procura muito grande. Às vezes vinham pessoas de longe a cavalo e encostavam cedo e para pegar logo a farinha e trocar pelo cereal que eles traziam. Mas chegou um determinado momento que a farinha terminava e a máquina não conseguia produzir o suficiente e as pessoas tinham que esperar umas 2, 3 horas até que o milho ou trigo que eles tinham trazido fossem transformados em farinha. Lógico, eu fiquei observando tudo isto de longe, achava muito interessante isto. O que eu mais gostava era realmente fazer meu carrinho de lomba e andar pelas descidas, né? E brincar com os amigos que também tinham carro de lomba. E muito interessante era também ir lá onde tinha uma montanha de serragem, porque a serraria produzia, lógico, muita serragem. E ali nós costumávamos fazer nossas cavernas. E inclusive, às vezes fazíamos buracos e fechávamos por cima com um tecido, com galhos finos, e depois fechávamos com serragem por cima e ficávamos observando quando alguém outro que passava por lá caía dentro do buraco. Muitas vezes o pai nos xingava, porque os empregados às vezes caíam dentro do buraco também. Mas isso foram coisas que passaram, foram coisas de guri, foram interessantes, foram boas. E eu comecei meu estudo em 3 de maio. E ali estudei, me formei na 5ª série e lá não tinha continuação na escola. E eu dizia para os meus pais e para o professor: eu quero fazer mais uma vez a 5ª série, porque eu quero estudar. Ele dizia: não, mas tu já foi um bom aluno, tirou nota boa, e assim por diante. De repente, um dia, o professor disse: olha, a diretoria autorizou fazer aqui uma escola que tem a 6ª e a 7ª série também. Então eu já entrei na 6ª série. E assim, continuei meus estudos, me formei e nesse meio tempo, meu pai faleceu. Foi uma tristeza muito grande. Ele foi para o hospital para fazer uma cirurgia e de lá saiu morto. Foi um trauma para nós, para toda a família, especialmente para nós crianças, quando tomamos esse conhecimento disso, foi terrível. E o pai foi sepultado. E a nossa vida teria que continuar. A mãe estava muito preocupada com isso, dizendo: o que vai acontecer para nós agora? E um tio, nosso vizinho, irmão da mãe,
se prontificou para ajudar a mãe a tomar uma decisão sobre isso, o que teria que fazer. E conversou com nossos 2 irmãos mais velhos, e eles decidiram, que era o Rudi e o Norberto, que eles iam continuar com este empreendimento e que eles iriam administrar isto. E não devia parar. O nosso tio Otto dizia assim: isto é muito bom, é bom que vocês continuem nisto. Mas como é que fica com os irmãos mais novos? Vocês querem assumir isso como novos donos? Ou vocês vão repartir com os irmãos mais novos? E conversa vem, conversa vai, o tio sempre interferindo, ajudando, e de repente os 2 decidiram: olha, nós vamos ficar com as 2 serrarias, o moinho e coisa mais que tinha por lá. E em troca, nós vamos indenizar os nossos irmãos menores com uma casa. Cada um vai receber uma casa para poder no futuro morar. Enquanto eram pequenos ainda, a mãe poderia alugar essas casas para tirar algum recurso, né? Quando chegou a minha vez, que já era um pouquinho maior, né? Não era o mais novo, tinha 2 mais novos que eu. E eu já estava lá nos meus 12 anos, né? E daí eu disse: eu não quero receber dinheiro, não quero uma casa. Todos ficaram surpresos. Esse não quer nada, não quer casa. Os outros aceitaram. E daí eu disse: não, eu não disse que eu não queria nada. Eu resolvi que eu quero estudar. Eu quero que vocês dêem o mesmo valor que deram para os outros irmãos, me paguem um estudo em São Leopoldo. Eu quero ser professor. Porque isso eu vinha alimentando há mais tempo de que eu queria me formar professor, né? Muitas pessoas começaram a perguntar: pô, mas não tem outra coisa melhor, que um lugar onde pode ganhar mais dinheiro, coisa assim. Eu fiquei firme dizendo que eu quero ser professor. Então, quando chegou o momento oportuno, eu consegui uma vaga para estudar em São Leopoldo. E lá em São Leopoldo, então, eu me formei como professor. E quando lá também estava estudando, tinha uma menina que eu gostava muito, que se chamava Dalia. E ela muitas vezes não dava bola para mim, e também era proibido namorar na escola, né? Mas a gente foi sempre se amando de longe, como dizia o nosso diretor de escola: de longe também se ama, de longe, assim por diante, né? E daí eu me formei como professor. A minha amiga, aquela que a gente sempre às vezes trocava alguns olhares, também se formou, mas ela foi mandada para um lugar. Tá,